Bem, amigos da Comentadores Esporte Clube, eu aqui de novo. Eu fiz um pré-jogo falando um pouquinho da escalação. Agora eu volto para falar um pouco mais do jogo. Temos bastante coisas a falar, então vamos sem mais delongas. Roda a vinheta. Para quem não conhece o canal, não me conhece, meu nome é Bruno Conte, esse aqui é a Comentadores Esporte Clube. Se você está chegando agora aqui por causa do Corinthians, por causa desse vídeo do Corinthians, se inscreva aqui no canal, curta esse conteúdo, ative as sininho as notificações, nos ajude, nos fortaleça aí nessa empreitada. A Comentadores Esporte Clube, só para explicar para quem não conhece, Comentadores Esporte Clube fala de futebol, principalmente futebol paulista, abordando os quatro grandes de São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo. E eu sou o comentador corintiano do grupo e esse comentador estima um segmento aí dentro da Comentadores Esporte Clube que só fala de Corinthians. Então, por isso eu estou criando alguns conteúdos exclusivos do Timão aí, já que é um de torcedor para torcedor. É minha opinião de torcedor para torcedor. Quero que vocês conversem, curtam aí e comentem aí embaixo também nos comentários se vocês concordam, se vocês discordam das minhas análises, das minhas opiniões. Isso que é o legal, essa troca. O que é importante é nos ajudar aí a fortalecer o canal, assim podemos trazer mais conteúdo, maior qualidade, enfim. Mas vamos pro jogo. O Vitor Pereira para mim fez um... Falei isso no pré-jogo, né, agora há pouco. Fez aí meio que um ensaio para mim pro jogo de quarta-feira, com essa formação aí essa linha de 5 defendendo, né? Com o Piton pela esquerda, com o Rafael Ramos pela direita e com os três zagueiros, né? Fábio Santos, Balbuena e o Gil. Obviamente, acho que na terça-feira deve ser o Fagner pela direita, mas no jogo de hoje foi o Rafael Ramos. As duas equipes vieram com uma proposta bastante parecida, que era a seguinte: tentar sufocar a saída de bola do adversário, tentar pressionar na frente. O Corinthians vem por característica. O Vitor Pereira, quando chegou, tentou fazer isso, né? Ainda em alguns jogos conseguiu, outros não. Nesse contra o Avaí tentou novamente. E o Avaí é a mesma coisa. O Avaí do Barroca tentou fazer essa pressão na saída de bola, o que dificultou muito pra gente, né? Conseguiu fazer com mais êxito do que o Corinthians essa marcação na saída de bola, dificultou muito pra gente a saída de bola, a gente não conseguia trocar passes e chegar no ataque, o Avaí roubava até com certa facilidade. Mas quando o Corinthians conseguia quebrar essa primeira linha de marcação, tinha um espaço mais aberto, né? Só que foi pouco aproveitado no primeiro tempo, porque pouco conseguiu quebrar essa primeira linha de marcação do Avaí. Se tivesse conseguido quebrar mais essa linha aí, faltou, não sei, se faltou algum toque individual, algum drible ali, ou uma qualidade maior nos passes, né? Errou uma certa quantidade de passes que não costuma errar. Então teve muita dificuldade no primeiro tempo para quebrar essa marcação do Avaí, sair dessa pressão aí na saída de bola. E o Avaí foi mais, vamos dizer, mais, não sei se a palavra é merecedor do resultado no primeiro tempo, foi 1-0, né? Mas jogou um pouco melhor dentro das suas propostas. E o Corinthians pouco chegou no gol do goleiro do Avaí e do Vladimir, pouco agrediu a equipe de Santa Catarina. Então, enfim, talvez o primeiro tempo tenha sido até merecido esse resultado. Apesar de que o pênalti, para mim foi pênalti primeiro, acho que foi pênalti, mas é um pênalti bem estranho, né? Porque o Balbuena chega ali meio atrasado, mas ele simplesmente só encosta na- nas costas, enfim, só encosta no atacante do Avaí e ele desmancha, desaba, nem tenta jogar, né? É o típico pênalti de jogador brasileiro, né? Jogador brasileiro que bate nele, encosta, é um simples contato e o jogador já vai pro chão. Ele poderia ter tentado continuar jogando a bola estava com ele ainda, mas não, preferiu cair e o juiz deu pênalti, enfim. Realmente o encontrão, não vou nem discutir se foi pênalti ou não, pra mim, acho que pênalti tinha que ser marcado por conta do esbarrão, mas só fica o registro que ele podia ter seguido na jogada, né? Mas prefere aí se jogar, enfim. Claramente ele se joga, né? Quando encostam nele, quando há um encostão nele, há um encontrão nas costas dele, ele desaba lá e nem tenta jogar a bola. E o Avaí acabou fazendo 1-0 com esse gol. Até durante o primeiro tempo, né, o Vitor Pereira até fez uma mudança ali tática no time, né? Ele iniciou nessa linha de 5 que eu falei defendendo,
mas ali de um dado momento no meio do primeiro tempo, ele percebeu que não estava dando muito certo, ou que o Piton não estava aguentando muito fazer essa chegar lá na frente, estava faltando o fôlego até para chegar lá na frente com o Roger Guedes para compor lá o ataque e recuar para fazer essa linha de 5. Então ele mudou, né? Ele voltou para uma linha mais de 4 mesmo, defendendo, deixou o Piton um pouco mais livre, digamos assim, para ele não precisar voltar tanto. E o Piton conseguiu ali trabalhar um pouco mais perto do Roger Guedes. Essa foi uma primeira mudança que ele fez tática durante a partida, durante o primeiro tempo, que surtiu um leve efeito ali. O Corinthians, apesar de ter essa dificuldade para sair ali da marcação-pressão na saída de bola, o Piton começou a chegar um pouco mais ali junto no ataque, trabalhar um pouco melhor ali com o Roger Guedes, além do Mosquito, o Gustavo Silva, também abrir lá pelo lado direito e começar a trabalhar um pouco mais com o Rafa Ramos. Para mim, no primeiro tempo, os piores em campos do Corinthians foram Rafael Ramos e Gustavo Silva. Pouquíssima produção, pouquíssimo apareceram lá pelo lado direito. É diferente de quando joga o Fagner, que trabalha muito ali pelo lado direito com o ponta, seja com o Adson, seja com o próprio Mosquito. Enfim, o Rafael Ramos pouco apareceu, pouco foi acionado durante o primeiro tempo e, consequentemente, o Mosquito também pouco acionado. Para mim, um dos piores em campo, inclusive o Mosquito e o Rafael Ramos no primeiro tempo, principalmente. No segundo tempo, como é de praxe, o Vitor Pereira mexe no time, né? Para mim, eu já falei em alguns comentadores de debate, para mim, ele tem uma visão de jogo. É, ele pode pecar em algumas coisas, mas ele tem uma visão, ele consegue ver o jogo e consegue mudar a partida. Com suas alterações, suas mexidas, ele muda a partida. E mais uma vez aconteceu isso hoje. Ele tira, né, ele tira ali o jogador, o Juliano, e tira também a primeira alteração, na verdade, ele tira o Fábio Santos, aliás, desculpe. Ele tira o Fábio Santos e bota o Yuri, então ele desfaz essa linha de 5. O Fábio Santos ficou muito preso ali, é verdade, como disse, nessa linha de 5 ele ficou quase como um terceiro zagueiro. E depois quando o Piton quando ele fez essa alteração para o Piton chegar um pouco mais à frente, mesmo assim o Fábio também não foi tão acionado ali pelo lado esquerdo. Acho que os dois laterais, um ocupa o espaço do outro, né? Então, o Piton estava muito pouco à frente e o Fábio Santos pouco apareceu também durante a partida. Então ele fez essa alteração, botou o Yuri e fez um esquema que, na minha opinião, é o mais que eu torço mais para dar certo, que é exatamente o Roger Guedes jogando ali na dele, que é do lado esquerdo, com o Yuri mais centralizado e o Mosquito lá do lado direito. Ainda pode ser o William para mim, o William pode ser o jogador do lado direito, né? E esse ataque ficar William, Yuri e Roger Guedes. Para mim seria o time do sonho se tivesse entrosamento, enfim. Mas é uma outra história aqui. Ainda vamos para a partida. O Roger Guedes ficou ali mais na dele, na ponta esquerda. O Yuri mais centralizado e fazendo esse pivô, que ele faz muito bem, né? Ainda não fez gols no Corinthians, mas hoje fez uma boa partida também, achei. E o Mosquito ali pelo lado direito conseguiu aparecer mais no jogo. Esse trio aí, com esse trio de ataque. Aparecer mais no jogo, o Corinthians voltou muito melhor pro segundo tempo. Criou chances ali desde o começo do segundo tempo. Criou chances de gol, poderia ter empatado antes do que empatou, inclusive. Mas foi um outro time. Foi uma outra partida no segundo tempo pro Corinthians. Acho que o Corinthians merecia o resultado, mereceu o empate. Podia até ter virado, porque o Avaí também recuou, mas aí a gente tem que dar os méritos também pro Corinthians, que conseguiu colocar essa bola no chão e empurrar o Avaí para o seu campo de defesa. Então, a equipe do Corinthians jogou muito melhor no segundo tempo. O Avaí só escapou ali pro ataque, aliás, perigosamente em algumas ocasiões, é verdade, mas em contra-ataques. Pouco produziu, assim, ofensivamente a equipe do Avaí trabalhando a bola, porque a bola ficou praticamente toda com o Corinthians, tanto que a posse de bola, ao final do jogo, foi 55 pro Corinthians contra... É isso mesmo, tipo, pegar os números aqui rapidamente. Ficou 59 pro Corinthians contra 41 para a equipe do Avaí ao final do jogo, mas durante no intervalo ele estava 50-50. Então o Corinthians ficou muito mais com a bola no segundo tempo, empurrou o Avaí ali para o campo de defesa, que só conseguiu sair nos contra-ataques. Conseguiu o gol ali num escanteio, cobrado pelo Renato Augusto, cabeçado do Balbuena, que meio que se redimiu ali do pênalti
cometido até. E o Balbuena também teve algumas pequenas falhas ali durante o jogo, não foram tão comprometedoras, mas teve algumas falhas durante a partida. Então o Balbuena empata o jogo com o cruzamento do Renato Augusto. O Renato Augusto é um capítulo à parte, né? Para mim a entrada dele, primeiro mostrou ali que ele tá ainda, obviamente, né? Muito fora de ritmo, ele tá muito tempo parado, muito tempo lesionado, mas a qualidade que ele tem com a bola nos pés é outra, né? Ele errou alguns passes ali, é verdade, mas torci muito para que ele entrasse bem na partida e ele entrou bem na partida. Ele fez a diferença, entrou no lugar do Juliano, né? Aliás, no lugar do Rony, e jogou bem, jogou bem. Eu gostei da partida do Renato Augusto. Ele deu passe pro gol, fez uma assistência, fez outras boas jogadas, quase fez o gol da virada ali de canhota, que a bola passou muito perto do gol do Avaí. Uma bola que ele tá ali pela direita, atrás pro meio, naquela característica dele, né? Mas geralmente ele bate da esquerda pra direita e bate de direita, né? Dessa vez ele bateu com a canhota, a bola passou muito perto ali do gol do Avaí. Podia ter sido a virada, isso seria sensacional, né? Renato Augusto voltar, jogar bem e ainda fazer o gol da virada do Corinthians. Mas infelizmente a bola passou perto, mas não entrou. Mas o Renato Augusto entrou bem, eu gostei da atuação dele. Foi excelente para ele ter ritmo de jogo, para ele ganhar ritmo de jogo para terça-feira. Outro que entrou bem, eu acho que gostei do Ramiro também. Ramiro brigador e tal. Ramiro entrou no lugar do Mosquito, entrou brigando ali, fez bons passes, boas jogadas ali pelo lado direito. Gostei até da situação do Ramiro, acho que é uma atuação ok, acho que é um jogador que pode ser aproveitado, já achava isso, né, que o Ramiro e o Vital também podem ser jogadores que podem ser aproveitados nessa equipe do Corinthians, pelo menos para compor um elenco, mas eu gostei hoje da entrada do Ramiro na partida, acho que não comprometeu e fez uma partida até boa, é, é, dentro dentro também da medida que ele está muito parado há muito tempo também, né, porque ele vinha lá do time árabe, então estava meio que em pré-temporada, então não estava jogando. Ele que fez a última partida pro Corinthians, se não me engano, em julho de 2021. Então faz aí um pouco mais de um ano que ele não entrava em campo pelo Corinthians. Então achei que foi uma partida até ok do Ramiro, que herdou aí a camisa número 17. Outras considerações sobre o jogo, né? Então, o empate em si, o resultado em si, empatar com o Avaí lá, eu disse no pré-jogo que é um time chato de jogar lá, né? Não seria um resultado tão fácil de conseguir. Mas era um resultado possível, era possível ganhar do Avaí lá. Mas vem com esse empate, o time, com as considerações que eu já fiz sobre a partida, acho que jogou não tão bem no primeiro tempo, no segundo tempo melhorou demais, empatou e poderia ter virado, mas infelizmente não foi acontecer. Agora vai ter que pensar no Brasileirão, no derby, né, no próximo sábado, em frente ao Palmeiras na Neoquímica Arena, e torcer amanhã por um tropeço também do Palmeiras, para que não abra uma distância tão grande aí, né? Pode abrir, está no momento a 4 pontos, está no momento 3 pontos, né? Porque o Corinthians empatou. Pode então a diferença ir para 6 pontos, de 4 para 6. Pode aumentar 2 caso o Palmeiras vença amanhã a equipe do Goiás. Então vamos ficar de olho aí para ver se a equipe do Palmeiras faz essa distância ou não. Outras observações sobre o jogo, o goleiro do Avaí faz uma cera danada, né? Uma cera danada o goleiro do Avaí no segundo tempo. Tomou o cartão amarelo, mas é aquele cartão amarelo de praxe, né? Eu só vi uma vez na vida um goleiro ser expulso por cera. Foi o Cássio. Cássio foi um jogo contra o Palmeiras, não me lembro em que ano que foi, no Allianz Parque, o Palmeiras sendo expulso por cera. Mas fora isso, eu nunca vi um goleiro ser expulso por cera. E o goleiro da Avaí hoje fez muita cera. Praticamente todas as bolas que ele defendeu no segundo tempo, ele caía e ficou lá um bom tempo parado. Então o Vitor Pereira se irritou até com isso. A comissão técnica se irritou com isso. Cartão amarelo também lá para a comissão técnica, pro cunhado lá do Vitor Pereira. Então é só essa consideração aí sobre esse ponto. Muita cera daqui do time da Avaí, especialmente do goleiro Vladimir no segundo tempo. Outra questão aí do jogo, um pouco extra, o jogo aí falando de torcida, a torcida reclamou, levantou um cartaz lá, uma faixa, né,
R$ 150 é uma vergonha, é um roubo. Realmente, R$ 150 no ingresso de visitante para você ainda assistir só o segundo tempo é um verdadeiro roubo. A torcida do Corinthians não demorou para entrar, né? Os ônibus ficaram retidos aí na estrada, aquela coisa toda. Então as torcidas organizadas só chegaram praticamente no segundo tempo na ressacada. E ainda pagando esse valor de ingresso, R$ 150, para o setor de visitante para assistir metade do jogo. É realmente uma vergonha lamentável que isso ainda aconteça. A gente fala em profissionalização do futebol e liga e tudo mais. A CBF não resolve nada. Até agora aquele caso da invasão de campo dos jogadores santistas na Copa, dos torcedores, desculpa, santistas na Copa do Brasil, ainda não se tem punição, não tem nada. E essa questão de torcida, essa questão de organização extra-campo é lamentável no nosso futebol. A torcida pagar R$ 150 no ingresso para assistir meio tempo do jogo é realmente uma vergonha. Ainda sobre a torcida, a questão dos sinalizadores. Bom, regra é regra, né? Se não pode, os sinalizadores, não sei como que entram os sinalizadores no estádio, né? Não tem revista, não tem nada, ninguém vê. Enfim, daí deixa os caras entrar, daí os caras acendem o sinalizador e o jogo fica parado lá mais de 5 minutos, você leu quanto tempo foi. É, o que eu acho mais irônico é que quando a imprensa, principalmente que transmite os jogos, né, faz crítica sobre isso, é a mesma imprensa que quando faz exaltação de torcidas e mostra imagens de festas de torcida, mostra imagens com as torcidas com sinalizadores. Então eu acho isso muito, muito contraditório, na minha opinião. Esse tipo de sinalizador que foi levantado hoje, que é aquela fumacinha, né? Só aquela luzinha, e a fumacinha é a luzinha. Eu particularmente acho que não deveria ser proibido. Essa é uma opinião minha, não sei a opinião de vocês, podem comentar aqui no chat. Pra mim isso deixa uma beleza no estádio, é legal ver esse tipo de adereço nos estádios. Porém, é regra que não pode por conta daquele episódio lá em Oruro, na Libertadores 2013, com a torcida do Corinthians, onde infelizmente um torcedor boliviano morreu com um sinalizador, mas aquele sinalizador que atingiu o torcedor boliviano não tem nada a ver com esse sinalizador que as torcidas costumam usar, que é essa luzinha, essa fumacinha. Não tem nada a ver um sinalizador com outro. Então, para mim, a questão é que a polícia deveria ali, na revista, tirar. Aliás, a revista não deve nem funcionar, né? Acho que seria pedir muito para a segurança do estádio, ou sei lá, quem faz a revista, separar o que pode e o que não pode entre sinalizador. Acho muito difícil, porque a polícia nem tirar os sinalizadores que são proibidos, que são esses, conseguiu, né? Por exemplo, no jogo de hoje. E em outras partidas também. Em muitas partidas a gente vê isso. Os jogos ficam parados por causa desses sinalizadores desse tipo aí, que é só a luzinha e fumacinha. Então já se passa isso, imagina poder passar outro. Talvez por isso seja proibido. Mas acho que, na minha opinião, deveria fazer uma revista mais séria e segregar o que pode e o que não pode. E na minha opinião, isso deveria ser liberado porque não é inofensivo esse tipo aí de sinalização, é inofensivo. É uma festa para a torcida, né? Não é igual aquele sinalizador que atingiu o menino, o Kevin Espada. Então, segregar um pouco isso aí, enfim, acabou proibindo tudo por conta daquele episódio lamentável. Então, por conta disso, todo tipo de sinalizador foi proibido. Sobre a partida de hoje, então, acho que é isso. Um empate meio amargo, porque o segundo tempo eles jogou muito melhor, que o Avaí poderia ter empatou e poderia ter até virado. Mas fica aí o empate, agora torcer para o líder Palmeiras não distanciar ainda mais da equipe do Corinthians amanhã enfrentar a equipe do Goiás. E o próximo jogo, porque o próximo jogo também é exatamente contra o Palmeiras. Então, se tivesse ganho aqui, poderia, dependendo do resultado do Palmeiras, poderia encostar mais ou até ultrapassar. Mas infelizmente não é isso que vai acontecer. No momento está aí a 3 pontos, dependendo do resultado do Palmeiras amanhã, pode aumentar até para 6. Então não seria possível, o máximo seria encostar 3 pontos no próximo sábado, quando se enfrentam lá na Neoquímica Arena. Falar só um pouquinho
aproveitar esse pós-jogo, pensando já no jogo, projetando um pouquinho o jogo de terça-feira contra o Flamengo rapidamente, só para não estender muito, porque eu pretendo fazer aí comentários mais completos sobre essa partida de terça-feira lá no Comentadores Debate de segunda-feira. Mas só para dar uma pitadinha pensando na escalação, porque eu acho que ele fez um laboratório nessa partida para o jogo de terça-feira. Acredito que o Rafael Ramos provavelmente não deve ser o titular desse time, deve entrar ali na, na zaga, muito provavelmente o Fagner. Então o miolo de zaga talvez seja o mesmo. Não sei se ele vai voltar com o Bruno Mendes, mas eu acho que essa ideia aí, não sei se ele considerou que deu certo, se deu certo ou não essa defesa com 5, né? Se defender com 5. Talvez o Piton tenha cansado demais, né, nessa transição aí, esse vídeo de volta, mas pode ser uma ideia a se pensar para o jogo de terça-feira, uma defesa com 5. Apesar de que o Corinthians tem que ganhar, né? A partida por pelo menos 2 gols para levar a disputa para os pênaltis. Mas eu acho que ele pode ter pensado aí na cabeça dele esse teste para ver como funcionaria essa linha de 5 com o Piton ali pelo lado esquerdo, tentando chegar mais no ataque. Senão, acho que ele não desgastaria. Se ele não tivesse essa ideia, acho que ele não desgastaria na partida de hoje os dois laterais que ele tem de qualidade, o Fábio Santos e o Piton. Ele colocou os dois jogando ali boa parte do jogo. Então, se ele não tivesse isso na cabeça, o Fábio Santos jogou meio tempo só, né? Ele saiu no intervalo. Mas o Piton jogou até o final, né? O Piton jogou até o final, jogou os 90 minutos. Acho que ele não desgastaria ambos pensando nisso, em não utilizar, pelo menos em algum momento da partida. Não sei se para o começo do jogo, mas pelo menos em pensar nessa possibilidade de fazer uma defesa ali, fazer uma linha defensiva de 5 contra o Flamengo, apesar de que tem que ganhar. Renato Augusto. Renato Augusto, pelo que jogou hoje, dependendo de como reagir aí amanhã e segunda-feira, em termos de questões físicas, aí, de cansaço, pode ser uma boa opção para começar o jogo de titular ali e fazer essa armação do time. Entrou bem hoje, como eu disse, para mim foi um dos melhores em campo pelo Corinthians. Roger Guedes também jogou bem, principalmente depois que fez a alteração, depois que entrou o Yuri. No primeiro tempo ele fez algumas jogadas, mas a bola pouco chegou. No segundo tempo, depois que entrou o Yuri, o Roger Guedes acho que foi um dos grandes nomes do time. Então, pode-se pensar aí em um Renato Augusto fazendo esse meio campo e sendo o armador desse time para a bola chegar ali no ataque. O William não sei se joga, o Maicon provavelmente não vai jogar, né? Então esse meio de campo aí, não sei o que eu apostaria, vou esperar aí alguns dias, vou esperar até segunda-feira ali para ver o que sai de notícias sobre treinos e especulações para essa formação. Mas eu apostaria, na minha opinião, na minha visão, né? Eu apostaria que o Renato Augusto pode ter chances de sair titular nesse jogo contra o Flamengo, pelo que é futebol apresentado hoje, porque não sentiu aí fisicamente, pelo menos durante o período que teve. Vamos ver como vai se portar agora nos próximos dias. E entrou bem, jogando bem, apesar da notória falta de ritmo de jogo, errou alguns passes ali e tal, mas é normal para quem tá parado há muito tempo. Então, fora isso, entrou muito bem, deu passe, deu assistência pro gol, quase fez um gol ali naquela chute característico dele, chamou falta, enfim. Acho que o Renato Augusto pode ganhar uma vaga de titular nesse time para terça-feira, pensando ainda mais que o Corinthians tem que fazer 2-0 no mínimo. E o Renato Augusto é um nome de peso, um nome importante com a camisa do Corinthians. O William, não sei se vai se recuperar até lá, mas eu apostaria muito do meio para frente, apostaria muito nesse time que terminou esse jogo aqui. Com o Mosquito, Yuri, Roger e o Renato Augusto ali fazendo a armação. Talvez ele goste um pouco mais do Adson do que do Mosquito para a ponta ali. O Adson não pôde jogar hoje, então não sei. Mas o Mosquito também hoje não fez uma boa partida, mas fez uma boa partida contra o Botafogo. Enfim, pode ser uma opção aí caso o William não possa jogar, fazer esse trio aí com o Mosquito, Yuri e Roger Guedes.
e o Renato Augusto ali por trás, porque hoje se portou bem, obviamente contra o Avaí, não é um parâmetro ali para o embate contra o Flamengo, mas é um trio aí que me agrada, com esse meia, com o Renato Augusto jogando bem, é um trio que me agrada. Os dois volantes ali atrás, talvez Fausto Vera no lugar do Michael, né? Ele já fez essa mesma entrada quando o Michael se machucou. E o outro ele deve ser o Duqueiroz, muito provavelmente. Então, um meio campo ali com Duqueiroz, Fausto e Renato Augusto. E um ataque com Mosquito, Yuri, Roger Guedes. É um bom time. Eu acho um bom time. Se vai ser suficiente para bater de frente com o Flamengo e fazer 2-0, a gente vai ver na prática. A zaga ali atrás, como eu disse, deve ser Fagner. Eu apostaria de novo na mesma zaga que enfrentou no primeiro jogo, Bruno Mendes e Balbuena. E na esquerda eu apostaria no Fábio Santos. Fábio Santos ali que é um volante, é um zagueiro, é um lateral, zagueiro agora também, né? Um pouco mais defensivo. E o Pitão jogou o jogo inteiro hoje, né? E o Fábio saiu no intervalo. Então apostaria numa zaga com Fagner, Bruno Mendes, Balbuena e Fábio Santos. O meio de campo com Duqueiroz, Fausto Vera e Renato Augusto. E no ataque com Mosquito, Yuri e Roger Guedes. Eu acho que é uma escalação aí no papel muito boa. Mas como eu venho falando no comentador de debate, é um time do Corinthians, eu estou chamando o time do Corinthians de um time muito teórico, que é o seguinte, né, para quem não acompanhou, não me acompanha. É um time que no papel, se você pega os 11 no papel, esse time que eu falei agora, é um baita time, mas ele não vem funcionando aí como a gente imagina dentro de campo. Quem sabe contra o Flamengo. Mas vamos aguardar. Então, na segunda-feira tem comentadores debate, a gente vai debater mais isso. Daqui a pouco, depois que acabar o jogo do Flamengo, do São Paulo contra o Flamengo, teremos uma live lá no Instagram da Comentadores, comentadores.esporte.clube, falando exatamente dos dois jogos, um pós-jogo aí rapidinho, falando tanto do jogo do Corinthians e Avaí, quanto do jogo do Flamengo contra o São Paulo. Então entre lá, acesse comentadores.esporte.clube e acompanhe lá também a live pós-jogo dessa rodada. E novamente faço o convite que se você não é inscrito, se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe nossas transmissões, ajude a fortalecer aí nosso trabalho, que estamos crescendo aí nesse ano 2022. E espero que tenham gostado. E comente aqui também, vamos discutir, vamos bater papo. Como eu disse, esses comentadores timão é para falar de um torcedor corintiano para outro torcedor corintiano. Enfim, não tem certo, não tem errado, são apenas opiniões. Discutir futebol é muito legal, falar de Corinthians é melhor ainda. E é isso. Eu fico por aqui, meu nome é Bruno Conte, minhas redes sociais estão aqui, ó. Aqui, ó. Meu Twitter é Bruno V Conte. Se você quiser, a gente conversa lá, me siga. E continue seguindo nossas redes sociais também da Comentadores Esporte Clube. Tanto Instagram, temos Facebook, temos também uma página lá na Twitch, onde a gente transmite o Comentadores Debate por lá. Todas as segundas e quintas-feiras. As segundas às 20 e as quintas às 21. E é isso. Muito obrigado. Eu fico por aqui. Valeu!